E aí pessoal, beleza? Pessoal, vamos falar aqui sobre uma Palio Weekend Dualogic. De antemão, eu peço que você se inscreva no canal, não custa nada e ajuda muito. E pessoal, tem muita informação aqui. Nós vamos falar sobre superaquecimento, rompimentos de mangueiras do sistema de arrefecimento do veículo, válvula termostática. Vamos falar sobre o Dualogic desse carro aqui e sobre também sincronismo desse veículo aqui. Então, assim, é bastante informação, tá? Faz a pipoca aí, que vem muita informação importante que pode ajudar muito a gente. Então vamos lá, pessoal. Como vocês sabem, o vídeo não tem mais edição. É a moda Highlander agora, né? E a gente vai colocando aqui sem corte e sem nada. O histórico desse carro aqui, pessoal, é aquele histórico que desanima qualquer proprietário, tá? Ele comprou o carro usado e esse carro, ele vem apresentando alguns problemas que todos sabem que acaba desgastando o emocional e até o financeiro. Então é um histórico pesado. O carro apresentou algumas falhas no Dualogic que já estão resolvidas. A embreagem estava ruim, tinha um vazamento no robô. E tudo isso tem um valor alto. Não é caro, tá, pessoal? É condizente com o sistema que tem. E esse carro veio a apresentar um vazamento na tampa do sistema de arrefecimento. E o carro veio a aquecer. Trocada a tampa ali, o sistema está seladinho, só que a pressão ali você percebe que está excessiva. A mangueira está muito rígida. Isso partiu, pessoal, do rompimento de uma mangueira do ar quente do veículo. E ele está em teste agora de aquecimento, tá, pessoal? Mas a gente vai falar também do câmbio Dualogic nisso, fica aí no vídeo. A gente está em teste agora do aquecimento. De parte de aquecimento, ele está ali, ó, bonitinho, no meio, não sobe nem desce. Deixa eu dar uma encostadinha aqui para ver no computador. (92 graus). Eu tenho em outro vídeo, pessoal, o teste de válvula termostática. Esse teste de válvula termostática, ele é simultâneo com uma válvula danificada e uma válvula boa, tá? É desse veículo aqui. Vou deixar aí o card para vocês. Depois dá uma olhada lá, o que é uma válvula boa ou uma válvula ruim. Pessoal, qual é o problema de superaquecimento? Basicamente, é a gente romper a junta do cabeçote ou fragilizar essa junta de cabeçote, ficar com micro vazamento, fazendo com que o sistema tenha um comportamento ruim. Às vezes pressão excessiva, a tampa fica abrindo a válvula de segurança dela, mas a temperatura do carro praticamente normal, tá? Esse carro aqui, ele tá com a pressão bem próxima do pico, mas está dentro da tolerância, tá? Por isso que ele está em teste. Então, se esse carro acender aquecimento ali, se ele subir a temperatura ou abrir a tampa lá na frente no meio do vídeo, ele está em teste, pessoal, tá? A gente está tentando descobrir agora se o carro está apto ou não a ir para a rua, tá? Então, o que aconteceu? Nós tivemos um efeito cascata, né? Esse carro, ele teve o rompimento de uma mangueira, mas a gente para imaginar que esse rompimento, na verdade, da mangueira, ele foi consequência, né, da válvula termostática. Essa válvula termostática não estava legal. Então a temperatura subiu, rompeu essa mangueira, a tampa, que provavelmente era original de fábrica ainda. A gente está falando de um carro, acho que 2010, 2011, por aí. A tampa, que já estava fragilizada, também não vedava mais, tá? E o carro pegou e apresentou essa coisa toda. Então, sugerido, né, fazer a troca das outras mangueiras. O proprietário aqui do carro até falou: não é interessante trocar as outras mangueiras também?
E eu olhei as mangueiras, pessoal, por idade até sim, tá? Mas as mangueiras completamente saudáveis, você aperta as mangueiras, é um carro bem cuidado, sabe? É um carro que teve boa manutenção. Então o que acontece? Eu vou dar tanta dica aqui que ele não precisava chegar nesse ponto, tá? Esse ponto de manutenção aqui não era para chegar. Onde isso não aconteceria, pessoal? Num serviço por parte do motor, não foi executado por nós, tá? Mas num serviço do motor ele evitaria esse problema. E esse carro pode até ter um problema de junta de cabeçote, encarecer mais ainda. Que vocês sabem que uma junta de cabeçote tem que tirar, enviar para retífica, enfim, encarece bastante. Então o que acontece aqui, pessoal? Nós substituímos as mangueiras, né, porque outra mangueira rompeu. Eu falei, opa, aquela malha da mangueira deve estar tudo apodrecido. E o proprietário até falou, não é melhor trocar todas? Aparentam estar saudáveis as mangueiras, né? Mas tudo bem, como apresentou um dano, foi bem numa pontinha dessa aqui, pessoal, bem perto de onde pega a abraçadeira, tá? Aqui estão todas as mangueiras desse carro, já com um sistema de ar quente e isolado, tá, pessoal? Então o que acontece? Fizemos a troca das mangueiras, tá? São mangueiras difíceis, chatas de conseguir, eu tive que fazer montagem dessas mangueiras, mas ficou tudo ok. O carro tá ligando o ventilador, tá fazendo troca de calor. Vamos lá. Dica: como você sabia se há circulação de água pelo radiador? O ventilador do seu carro vai entrar, isso você é proprietário, tá? Você coloca a mão ali no vento atrás do radiador. Esse vento, ele tem que sair quente, tá? Até quando o ventilador for desligar. Você percebeu, tá com o capô aberto, tá? O ventilador ligou. O que você faz? Coloca a mão atrás do ventilador. O ar ali vai sair aos 90, 100 graus. Tá quente, ok. Deixa a mão um pouco distante, que quem não tem a mão, né? Mão de amianto, que é mão de mecânico, né? Que toda hora a gente está queimando a mão. Deixa ali, ok. Se você perceber que esse vento ficou a temperatura ambiente muito rápido, significa que há baixa circulação de fluido, tá? Então, pode ser válvula termostática, que era o caso desse carro, pode ser uma bomba d'água com o rotor quebrado, pode ser um radiador obstruído, tá? Então, o técnico tem que analisar. Ele que vai decidir o que é que está acontecendo no veículo. Então, olha que dica fantástica, fácil, você não precisa desmontar nada. Ligou o carro, deixou aquecer, colocou a mão lá, esfriou rapidamente, não há circulação de água. O vento tem que sair quente. Desde o momento que ele iniciou o processo de retirada de calor, até o momento que ele vai desligar. Significa que essa água circulou, chegou ao sensor de temperatura e o sistema informou a ordem para desligar. Só que ele vai desligar, pessoal, ainda em torno de 80 graus, 85. É um sistema de arrefecimento, não é um sistema de resfriamento, tá? Arrefecer é você tirar parte da temperatura. Por quê? Esse motor é uma máquina térmica, ele precisa de calor para trabalhar e precisa de temperatura para entrar nas medidas corretas feitas pelo fabricante. Vamos dar mais uma olhadinha na temperatura aqui. 95 graus. Ok. Então, pessoal, essa dica é fantástica. Feito isso, olha, tá trocando. Esse carro aqui chegava, pessoal, ao ventilador sair vento à temperatura ambiente, tá? Chegava na temperatura ambiente e ainda entrava a segunda velocidade, ou seja, lá no bloco do motor, apesar do ventilador estar ligado, a segunda velocidade dele ele ainda pedia, ou seja, ele falava, ó, continua esquentando, ou seja, ele não está fazendo a troca térmica com o calor. Acabou de avisar uma coisa ali, avaria em luzes de freio. Depois eu vou dar uma olhadinha para ele. Luz de freio para Dualogic, pessoal, é danado. Ó, ao vivaço, sem corte, tá?
Carro aqui, pessoal, a gente roda pelo menos aí uns 20 km para testar. Depois a gente faz a entrega. Então, se o carro não apresentou a falha, por que né, vai apresentar a falha na rua? Porque às vezes o cliente vai rodar 50 km, 100 km, ele apresenta numa dinâmica completamente diferente. Mas todos os carros são 100% testados. Veja os outros vídeos aí que vocês vão ver. Todos os vídeos que eu faço, pessoal, é no momento de teste praticamente do veículo. Tá? É um tempo que a gente tem que dedicar, não é perda de tempo, a gente tem que dedicar para saber que a gente está entregando um carro em condições. Mas como eu falei, aqui o cliente, sabe, pessoa muito, muito correta, ele, se tiver que fazer, ele pega e faz. Mas tá chateado com o veículo. Uma pena, porque é uma bela máquina e assim, onde eu falei que esse veículo não precisava passar por esse estresse. Pessoal, existe uma rotina, tá? Esse carro fez correia dentada, agora eu vou contar outra parte para vocês. Esse carro fez correia dentada, não fez conosco. Quando ele comprou, ele colocou o carro num profissional e esse profissional trocou a correia dentada para ele e o esticador da correia dentada. Pessoal, o que eu recomendo, tá? A minha recomendação quando vai fazer uma correia dentada. Correia dentada, nesse caso aqui principalmente, quem está ativamente trabalhando junto com a correia dentada. Correia dentada, esticador, bomba d'água. Sim, bomba d'água, mas não é parte da correia dentada. Bom, ela já trabalhou ali, quando a gente botar uma correia nova, a carga ali aumenta. Então o que acontece? Essa carga aumentada pode vir a ser o último trabalho da bomba, daqui a pouco está arrebentando. E vai ter um retrabalho que vai custar 100% do valor de novo e mais um pouco, porque trocar a bomba d'água custa um pouquinho mais. Uma outra coisa, válvula termostática fica atrás da capa da correia dentada desse carro. E isso é a nossa rotina aqui na oficina Delmag. A gente fala para o proprietário, faça isso, tá? Faça isso, porque assim, você nunca vai saber que você fez né, teoricamente a boa manutenção. Por quê? Caramba, o carro não deu problema. Então, olha só, há menos de um ano atrás, esse carro foi feito esse serviço, correia dentada está lá, tá? Parece ser recente, apesar que é uma marca que eu não recomendo, que essa marca já me estressou bastante. Tá o esticador novo. E uma coisa, pessoal, o parafuso do esticador da linha Chevrolet, ele tem uma cabeça bem rasa. O torque ali estava bem alto. Quem disse que esse parafuso saía? Não saía. Tive que chamar o torneiro para tirar o parafuso. Então a gente nem conseguiu tirar esse parafuso, depois substituímos. Colocamos outro parafuso. Tá ok, o carro está em teste. Então vocês entenderam onde a gente não precisava estar falando desse problema nesse carro que pode até ter fragilizado uma junta de cabeçote? Esse carro eu posso liberar e simplesmente num dia de calor ele via superaquecer, com água circulando, com tudo certinho, com mangueiras novas. Por quê? Por causa de uma economia ou de uma falta talvez do profissional. E olha só, eu não estou falando mal do profissional. Eu já falei em outros vídeos, eu odeio essa coisa de lá não corrigiu, eu sou fera, e eu que fiz. O carro ficou 2 meses em outra oficina, consertei em 10 minutos. É o limite de cada um, pessoal, é a evolução de cada um. Então assim, não vamos entrar nesse termo. Se chega, sabe, a me fazer mal, falar mal do serviço de outra pessoa. O que eu tô falando aqui é o seguinte, é que no momento, se o profissional tivesse falado, eu recomendo você trocar a bomba d'água e a válvula termostática. Nesse momento, esse proprietário aqui não estaria passando por esse problema. E assim, pessoal, é devastador, aquecimento é devastador. Hoje a gente está no Rio de Janeiro, a temperatura até agradável, está chovendo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, qualquer sol que sai é 40 graus, pode estar no inverno. O sol saiu, é 40, aí ar-condicionado, uma condição de estresse máximo para o motor, o danado vai e superaquece. Por quê? Está queimada a junta de cabeçote? Não, mas ela está fragilizada, está passando um pouquinho de gases da combustão, né? Da explosão. E
vem a abrir uma tampa lá e fazer aquela, a gente chama do efeito cafeteira, né? Fez café lá na frente, aquela fumaça toda. Vamos dar uma encostada aqui. ...91 graus. Deixa eu só botar minha câmera de volta ali que ela caiu. Eu tenho que fazer um outro suporte, vou botar no retrovisor isso aqui, toda hora essa câmera cai. Pode olhar nos outros vídeos, ela sempre cai. Já virou meme essa câmera cair. Estava em 92, agora estamos aqui em 97. O ventilador ligou, eu estou com o ar-condicionado ligado, ó, ativo, presente. Avisou de novo, avaria luz de freio. Ok. Já já a gente vai ver isso. Então tá fazendo a troca, pessoal. Tá fazendo a troca, ó. 97. 96. E o que acontece, pessoal? Esse carro tem GNV, tá? Existe estratégia para carro com álcool no tanque. Por que eu falo álcool no tanque? Acabei de falar de GNV. É porque os instaladores de GNV, eles passam para o proprietário, para o carro estar com combustível nativo álcool, tá, pessoal? Porque o mapa é mais próximo, eu já expliquei isso em outro vídeo, mas explico de novo, problema nenhum. Pessoal, o GNV ele não consegue enganar o motor o tempo inteiro. Então, quando o motor percebe que tem algo errado, o que ele faz? Ele, ó, eu não sei o que está acontecendo, joga pro álcool. Então, se você já tiver álcool no tanque, menos mal. Entenderam a lógica do GNV está ligado ao uso do álcool no tanque? Tem gente que quer gasolina. Aí é uma dor de cabeça para o instalador de GNV, porque o carro vive desregulando o AF, o ar combustível. Dá mau cheiro na descarga, enfim. Onde eu quero chegar com isso, pessoal? A injeção eletrônica, sabendo que há álcool no tanque, ela mantém a temperatura do motor alguns graus mais alto. Por quê? O motor a álcool ele funciona melhor com uma temperatura um pouco mais alta. Então ele faz a ligação do ventilador um pouco mais alta, tá? Antigamente, quando o carro era carburado, se seu carro fosse álcool, o interruptor térmico, o famoso cebolão, para álcool era mais alto. Para gasolina era mais baixo, 82, lembra, pessoal? 87 para álcool, aí foi para 92, né? A Tempra, diga-se de passagem, né? A Tempra, se não me engano, são 107 graus e gasolina, pessoal, mas era projeto do carro, deu errado, depois fizeram a cagada lá. Então o que acontece? Aqui a gente tem um funcionamento mais próximo de 100 graus ali, que pode ser por estratégia da injeção. Ela sabendo que estar com álcool, ela vai utilizar uma temperatura um pouquinho mais alta. Botou gasolina, ela vai ligar o ventilador um pouquinho mais baixo, tá? Com certeza isso nessa injeção? Pessoal, não sei. Aí só se eu me aprofundar nos estudos lá, pegar o pai dos burros, o manual técnico da injeção, pra gente entender isso, tá? Esse vídeo já está com 10 minutos. 10 minutos? Não, 18 minutos, pessoal. E o carro já está em teste há 40 minutos. Olha ali, ó. O carro aqueceu? Não. Aí a gente pega e libera o carro aquece. E aí? Então, pessoal, como eu falei, é um momento chato para cá, tá? Para essa manutenção, porque ele vem de custos, né? Custo, mas ele tá botando o carro do jeito dele. Esse carro tem suspensão para fazer, esse carro tem algumas outras coisas para fazer, mas é um carro muito íntegro. Você percebe que é um carro muito bem cuidado. Vamos lá, mais dicas. Esse carro, pessoal, vamos falar do câmbio agora. Vamos falar do câmbio desse carro aqui. Eu tenho vídeos, tá? Falando sobre esse câmbio, do teste desse câmbio. Só procurar aí. Talvez eu consiga achar no card e coloco aí para vocês também verem. Então o que acontece? Esse câmbio desse carro, pessoal, você sentia assim, uma passagem de marcha, não é muito lisinha, é um pouquinho mais grosseira, sabe? A marcha ela vinha muito tum, né? Mas passava, né? Passava com um limite bom ali de temperatura.
desculpa, de rotação. Mas ela vinha. Como nós tivemos que trocar a válvula termostática, nós percebemos o seguinte. Mais uma dica, pessoal. A polia desse carro aqui, ela estava montada para o ponto da polia B. Deixa eu explicar para vocês. B de bola, tá? A polia da Chevrolet, dos carros mais modernos, ela tem posição de montagem. Ela tem a polia A e ela tem a polia B. Diz a regra da Chevrolet que motores 1.8, a utilização da polia é a polia A, se eu não me engano, tá? Como eu falei, pessoal, não tem corte, não estou indo ver manual, nada, tá? Nós percebemos que a montagem estava na polia B. E esse carro, ao sair, tipo, parado, quando saía, ele não saía como um carro, tipo, sair de forma linear. Ou seja, imagina que aqui é o 0 e aqui é 20 km. Ele não saía assim. Ele saía do 0, ele andava, dava uma caidinha, tipo como se desse um vazio no acelerador. Se o carro tem esse problema nessa linha, pode estar na polia errada. A partida desse motor fria era um motor bem trepidado, sabe? Bem diferente. Agora você liga esse carro frio, álcool, pessoal, e o danado do carro parece nem tá ligado. Ele já assume uma regulagem muito boa. Então também havia essa falha na montagem, que o colega lá talvez não tenha percebido. Talvez não, com certeza não percebeu. Então fica mais essa dica. E isso veio a trazer um conforto no uso do câmbio, pessoal, de outro mundo. Então, às vezes você tá com o câmbio rebelde e tá lá no motor o problema. Então, olha quanta coisa a gente encontrou em função de um aquecimento que nem precisava acontecer. Vamos lá, pessoal, dicas quanto se você precisar fazer a troca, tá? Das mangueiras desse carro. Nós nos utilizamos de algumas mangueiras 100% exatas para o carro, é da montagem do carro, mas esse carro tem essa mangueira aqui, ó, se eu não me engano é inferior do radiador, ela tem uma passagem, uma montagem, tá? Numa derivação de fábrica, que depois vai lá pro tubo d'água, que também foi substituído, está ali, ó, no cantinho ali, ó, olha o tubo d'água lá. Inclusive o tubo d'água é muito difícil de encontrar. E ela tem mais algumas derivações, tá? Então o que aconteceu aqui, pessoal? Nós compramos as peças separadas, as mangueiras de forma separada e montamos, tá? E ficou tudo perfeito, tudo ok. Uma outra dica, essa dica serve para muitos carros. Nunca isole o ar quente do carro com tampões. Faça o caminho natural da água, do fluxo da água, sendo que não passando pelo radiador de ar quente que está aqui, né? Dentro do carro. Aqui dentro tem um radiadorzinho que passa água quente. O que eu quero dizer com isso? Se você tem lá duas mangueiras, não põe tampão nelas, não vede essas mangueiras, que você pode acabar com uma linha de derivação que o carro precisa para fazer o controle de temperatura, para fazer a circulação da água e tudo mais. Então assim, pessoal, tirou essas mangueiras, dá uma forma de colocar um conector U nele, tá? De ligar a mangueira, saiu daqui, volta para cá, havendo esse fluxo de água. Esse problema é muito comum, principalmente na linha Ford, quando isola o sistema. Você precisa de uma mangueira para fazer a circulação dentro da carcaça da válvula termostática, senão você fica superaquecendo o carro. Então assim, isso já não é novidade, mas se você tiver linha Ford que você isolou o ar quente, com tampões, você vai ter problema de junta de cabeçote, você vai superaquecer esse motor. Então você tem que fazer lá. Esse carro aqui, não fiz o teste não isolando, mas a gente respeita a condição natural que vem de fábrica, tá? Então, colocamos as mangueiras e fizemos o isolamento do ar quente, né? Na verdade já estava isolado, nós só trocamos as mangueiras e continuamos com a configuração de circulação de água. Pessoal, 24 minutos de vídeo
com a quantidade de informação técnica que eu tenho certeza que vale a inscrição do canal. Tá? Vale o like, dá essa ajuda. Vocês perceberam quanta coisa que tem? Eu sempre falo, pessoal, o vídeo às vezes fica longo, mas tem muita informação técnica. Muita informação que serve não só para esse carro, às vezes, mas serve para outros. Então, assim, olha quantas informações. Na manutenção preventiva, a gente não precisaria estar falando do aquecimento desse carro no outro colega quando fez, tá? Então, assim, quando você for fazer a manutenção do seu carro e o mecânico fala, correia dentada, esticador, não, quero correia dentada, esticador, bomba d'água e válvula termostática. Já faça essa manutenção no carro, tá? Tudo isso tem vida útil, inclusive a válvula termostática tem vida útil, pessoal. A gente não troca só quando ela começa a aborrecer a gente troca a válvula termostática quando ela apresenta o tempo dela. Qual o tempo? 2 anos em média, eu recomendo a troca da válvula termostática. Pessoal, a gente está indo aqui para 46 minutos de teste, tá? 46 minutos de teste. Por que eu digo isso? É a hora que eu saí com a câmera de segurança ali para a gente rodar com o carro. O carro, temperatura estável. Vou fazer as finalizações, vou entregar para o cliente, passar as observações para ele. Esse carro vai ficar em observação de junta de cabeçote. Se ele vier abrir aquela tampa lá do reservatório, significa que essa junta foi para o espaço, vai ter que fazer cabeçote. É uma notícia ruim, horrível, mas a gente tem que manter em observação. Nessa condição eu posso condenar a junta de cabeçote? Possível, não tem como. Por que eu vou condenar a junta de cabeçote se eu estou testando o carro há 1 hora e o carro tem se mantido na temperatura? Vocês viram aqui comigo, a temperatura sobe e desce aqui no computador e tá fazendo a troca direitinho. Tá bom? Pessoal, quem curtiu, deixa aquele like, se inscreve. Muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Vejam outros, tá bom? Dá essa força pro canal aí, por favor. Um grande abraço e fiquem com Deus.